Tenho, com certa frequência, ocupado a tribuna desta Casa para denunciar os avanços dos sintomas crescentes da insegurança generalizada que assola, infelizmente, o nosso país. Quando falamos em segurança, senhor presidente, senador Paim, já não nos detemos apenas às questões relacionadas à violência urbana e rural, que contou 53 mil homicídios o ano passado, ou aquela violência do trânsito que matou mais de 40 mil brasileiros o ano passado. Refiro-me a outro tipo de violência, que neste momento, a insegurança crescente, que é a insegurança crescente em relação à saúde pública, a qual estamos todos submetidos no dia a dia, sem a devida atenção dos poderes públicos, sejam eles federal, estaduais ou municipais. Ainda ontem, nesta tribuna, aqui, denunciei, e o senhor, se eu não estou enganado, eu também presidia esta Casa, denunciei a preocupante e lamentável situação pela qual passam os doentes renais crônicos em todo o Brasil. Que não tenhamos uma nova Caruaru. Refiro-me ao acidente, ou melhor, ao incidente que ocorreu há 20 anos atrás, com alguns pacientes da hemodiálise e alguns perderam suas vidas há 20 anos atrás, em Caruaru, Pernambuco. Pode até parecer repetitivo, senhor presidente. Entretanto, o que estamos vivendo neste país é uma situação de guerra velada, onde diariamente centenas de vidas são perdidas, seja pela falta de atendimento, seja pela falta de equipamento ou medicamentos, além da recente falta de controle das epidemias. E o avanço da dengue, da chikungunya e do zika vírus estão provocando cada dia mais mortes e transtornos em todo o país, sobretudo na região Nordeste, na minha região. No momento, estão sendo investigados pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias Estaduais de Saúde os mais de 5 mil casos suspeitos de microcefalias, muitos deles já confirmados em todo o país. No meu estado, o pequeno estado de Sergipe, já nos aproximamos dos 200 casos de microcefalias. São brasileiros que estão nascendo, é uma geração que está nascendo com um crânio menor, com a massa encefálica menor. Agora, o aumento de complicações provocadas pelo vírus Zika, como aqui já falamos, preocupa os cientistas brasileiros e estrangeiros, já que uma série de outras doenças também estão sendo associadas ao vírus, como, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré. É importante frisar que, embora o perímetro cefálico ao nascimento seja normal, a criança pode nascer com alterações intracerebrais graves. Os pesquisadores descobriram lesões cerebrais como a ventriculomegalia grave, quando o cérebro tem mais líquido do que deveria e, portanto, pouca massa encefálica e pouco se desenvolve. E atrofias como a artrogripose, que enrijece a musculatura e as articulações, sem falar em inúmeras outras patologias. Por isso, os casos agora serão chamados de síndrome congênita do vírus Zika. O momento, senhor presidente, é de extrema gravidade. Se já não bastasse a crise fiscal, a crise econômica, a crise moral, a crise no trato e no respeito com a coisa pública, ainda temos que enfrentar essa crise na saúde pública. Senhor presidente, professor e cientista Charles Rosenberg, que é professor de História da Ciência e da Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, nos faz refletir a respeito da nossa atual situação, quando caracterizou as epidemias como, abre aspas, incidentes dramáticos que seguem um roteiro dividido em atos, como uma peça de teatro. Ao primeiro deles, chamou de negação e progressiva revelação. Historicamente,
É muito comum que a primeira reação de uma sociedade diante de uma epidemia seja negá-la, para admiti-la somente quando se torna impossível ignorar sua presença. Fecha aspas. E ele segue dizendo, abre aspas, o segundo ato se passa quando autoridades e médicos procuram explicações para o acontecimento. O terceiro ato consistiria nas respostas públicas, geralmente múltiplas, suscitadas pela epidemia. Fecha aspas. Por último, ainda diz o professor, abre aspas, o quarto e último ato seria o que vem depois do término da epidemia, relacionando-se com a reflexão que a comunidade faz sobre a sua experiência. O que se apreende dela? O que se aprende dela? Pode ter servido para criar algumas medidas de saúde públicas permanentes? Espero que cheguemos tão rápido quanto possível a esse último ato. Estamos à véspera do maior evento esportivo do mundo, as Olimpíadas. E já há, inclusive, rumores de que algumas delegações não viriam para a competição para evitar expor seus atletas. A única certeza que temos é a de que precisamos agir de maneira rápida, mas eficiente, efetiva, para barrar esta epidemia. Senhor presidente, colegas senadores, além de tudo isso, ainda estamos presenciando a grave crise que vem afetando as Santas Casas em todo o país. Aqui é importante ressaltar que cerca de 30% da rede hospitalar é composta por instituições filantrópicas e mais da metade dos municípios brasileiros, senhor presidente, depende dessas instituições para ter acesso à assistência hospitalar, que, por sua vez, depende do Sistema Único de Saúde, do nosso SUS. Há muitos anos, senhor presidente, para ser preciso, há mais de 13 anos que não se reajusta a famigerada tabela SUS. Como pode, senhor presidente, exigir um serviço de qualidade se o governo não dá o primeiro e o melhor exemplo? O Brasil é um país com muita diversidade, é verdade. Se analisarmos dentro de um único estado, veremos que a região é muito diferente uma da outra. Cada um tem suas peculiaridades e dificuldades específicas, é verdade também. Mas todas, absolutamente todas, dividem o mesmo problema, que é a falta de recursos. Muitas instituições resolveram excluir alguns tipos de atendimentos que faziam para amenizar a situação. Há exemplo de algumas instituições que fecharam a hemodiálise, disse aqui ontem, de outras que fecharam a ala da maternidade, outras que fecharam o pronto atendimento. Cada uma tem buscado alternativas para continuar com as suas portas abertas. Mas isso é uma solução emergencial, a curto prazo, porque o déficit continua, infelizmente. Este é o caso do Hospital e Maternidade São José, da minha querida cidade Itabaiana, que é referência em cirurgias e obstetrícia em Itabaiana. Senhor presidente, antes de estar aqui como parlamentar, dei lá o último plantão como médico, como anestesiologista. Este hospital, senhor presidente, integra a história da saúde pública do município há mais de 57 anos e agora passa por dificuldades financeiras que estão inviabilizando o seu funcionamento e manutenção, em virtude de prejuízos acumulados mensais que se avolumam mês a mês. Hoje, pela manhã, a Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, entrou em pauta um importante projeto que ameniza, não trata, não cura, mas ameniza. É um paliativo, é um analgésico, mas não resolve o problema. Refiro-me ao PLS 744 de 2015, de autoria do senador José Serra, onde é proposta a criação do Programa de Financiamento Preferencial às instituições filantrópicas e sem fins lucrativos, pró-Santa Casas, que participam de maneira complementar do Sistema Único de Saúde. Pois bem, senhor presidente, colegas senadores,
Diante da falta de alternativa e da falta de sensibilidade do governo, especialmente o governo federal, votei a favor, embora entenda que medida seja um analgésico, mesmo neste momento imprescindível, para amenizar a situação, mas, lamentavelmente, tenho consciência de que é um paliativo. Ainda assim, se quer conseguir ser votado, não foi votado, já que houve pedido de vistas. A luta continua. A saúde pública brasileira realmente está na UTI, e com ela está na UTI todos nós brasileiros, em estado gravíssimo, e é o nosso povo, especialmente os mais necessitados, os que menos podem e os que mais contribuem para a manutenção do poder público, é a nossa gente, quem está pagando com a própria vida, em muitos cantos desse país, pela gestão equivocada, ineficiente dos governos que aí estão. Senhor presidente, muitos morrem lutando pela manutenção da vida. Que sejamos, senhor presidente, um desses soldados, morrer lutando por uma saúde digna para todos os brasileiros. Não merecemos, senhor presidente, pagar e viver tantas crises. Repito, seja crise fiscal, econômica, ética, moral e até na saúde pública. O mosquito, senhor presidente, se conhece há centenas de anos. É uma guerra que estamos perdendo, lamentavelmente. Também é o reflexo de um governo que, infelizmente, se equivocou em muitas ações e que falhou. Muito obrigado, senhor presidente.